Vamos para a próxima cena, que é justamente a cena que vocês já comentaram antes e que vale a pena a gente ver, que é o diálogo do Bashir com a Dax. Why can't he just tell me what's going on? Sounds like you're taking this personally. I suppose I am. It's just that Garrick and I have been having lunch together once a week for more than a year now. You'd think he'd come to trust me a little. Why should he? It's not like the two of you are really friends. Well, no. Of course not. I suppose when it comes right down to it, I don't trust him either. I mean, for all I know, the man is a Cardassian spy. Exactly. Exactly. And if he doesn't want my help, that's his prerogative. Cara, é muito legal, né? Porque ele tem afeto pelo Garrick, ele se considera um amigo do Garrick, considera o Garrick um amigo dele, só que não pode dizer, ele se recusa a admitir isso. Né? Eu acho que essa cena revela muito, assim, sobre esse aspecto aí do Bashir, da relação dos dois. Não é só o paciente, né? Ele vai até os confins da galáxia, né? Por assim dizer, para salvar o cara. Não é uma mera situação de meu paciente está com. Não, tem uma relação afetiva ali. Né? Não é homoafetiva, mas é afetiva. Sim. Tem sim. Não, é homoafetiva, porque os dois são do. Ou não são? Não sei. Acho que não. O Bashir não é, né? O Garrick é. Embora que você deve ter visto isso também, né? Os produtores acharam melhor ir podando, né? Esses aspectos mais homoafetivos do Garrick a ponto de que quando chega na última temporada praticamente não tem mais referências, né? Os produtores eles foram podando isso ao longo do tempo para enaltecer outros aspectos do Garrick e também para podar mesmo, né? Porque eles acharam a ideia assim tão interessante que o Garrick começou a virar um personagem recorrente, né? Ele começa a virar um personagem recorrente, isso podia gerar problemas, então eles foram podando também. Mas o Bashir não, o Bashir é apaixonado pela já dizia. Esse é um dos maiores chips de Star Trek. Procurem por Garashir, Twitter, Instagram, Tumblr. Cara, tem muita arte dos fãs sobre o Tem Garashir. uma questão que o Prof. Silvio colocou, que é a questão do homoafetivo. Às vezes, a nossa sociedade ela é tão frágil ainda nessas nuances de compreensão, e que o fato de dizer... se usa muito o termo a broderagem, por exemplo, né? É brother, é bro, né? Não vou falar naquele pessoal que sobe a montanha e passa 3 dias juntos com o termo de confidencialidade para não contar nada do que acontece, tá? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu também gosto do acho bom. Tem uma cena, eram os outros senhores, então tá, deixa assim, faz de conta que é. Tem uma cena em que nós vemos num outro episódio, que é o Universo Espelho, em que nós temos um Garrick que a gente vê pelos trejeitos dele, não estamos estereotipando, mas também estamos porque os anos 90 estereotipavam as personas. O Garrick, como a gente vê como alfaiate, aquela delicadeza dele conversando, aqueles trejeitos dele. E quando nós o vemos no Universo Espelho, é flagrante a mudança de postura, a entonação da voz, e inclusive a face dele, o rosto dele muda. Ele consegue fazer uma expressão por baixo, o ator de baixo, toda aquela maquiagem, ele faz uma expressão diferenciada, muito mais masculina e não afetada como a vemos no Garrick desse nosso universo agora. Então, quando a gente assiste aquele próximo episódio, nossa, você vê assim o Bashir chegando e olhando assim o Garrick que aparece é um monstro, assim, sabe? É um cara tipo aqueles bombado de academia, zero cérebro, dá para dizer isso? E 110% músculos, não sei se a gente fala isso. Nada. Mas não é nesse que ele aparece na coleira, né? Com o Worf. Aquilo é muito. Aquilo é muito. Como é? BDSM, né? Não vamos entrar nesse aspecto aqui agora. Não, vai ter depois um dos episódios do Universo Espelho, o Worf do Universo Espelho com o Garrick numa coleira. Procure essa imagem. A gente vê. É uma coisa como Cara, aquilo é sadomasoquista demais, assim, muito bom. Vem de Mad Max aquilo ali, né? Mas assim, essa questão aí do Garrick, o Andy Robinson diz lá no documentário, um dos depoimentos que ele dá para o documentário de Deep Space Nine, ele diz o seguinte: o Bear pergunta qual era a tua intenção, qual era a intenção do Garrick em relação ao Bashir? E ele, bom, em primeiro lugar, fazer sexo com ele. Era isso que o Garrick queria. Eu interpretei dessa maneira. Eu interpretei o Garrick sempre pensando, olhando para o Bashir como um interesse, né, amoroso. E o texto da primeira cena que o Garrick aparece não dá margem né? É isso. Ele convida o Bashir para ir na loja dele, para eles passarem bons momentos juntos, uma coisa assim. Né?
Tem toda O uma cara, A que, coisa mais o cara simples. que é Olha bissexual, só, tá? O cara que é bissexual, porque a depois ele se coisa, apaixona a pela Zial. Sim, coisa, verdade. a coisa mais simples é transpor, ao invés do Bashir ser um médico homem, coloca ele como médica mulher e a gente percebe algumas coisas assim. Então é fácil de entender, né? Mas é curioso. Eu acho que eu não peguei muito. Pra mim era só, A primeira tipo, vez que dois eu assisti, eu não amigos, peguei sabe? também. Assim, tipo, um Sim. se importa com o outro, sabe? Indiferente de... É, Não senti tensão sexual em momento nenhum não, entre... nesse episódio não. Mas assim, pensando no Garak como um todo e tendo por Ah, sim. base o que Não, o mas ele próprio parece bem mais ator afeminado, disse que sim. fez quando Uhum. estava ali interpretando, né, incorporando aquela Uhum. persona, né, como um interessado naquele A- pedaço de carne jovial ali, né, que se apresentava na estação. E o Garak já é um homem mais velho, né? Mas Sim. daí assim, ó, tem as cenas daqueles outros 2 episódios que vai voltar o Inabran tem, mostra mais dos almoços do Garak e do Bashir. Cara, parece um casal antigo, assim, sendo o Garak e a esposa, né? Porque ou como é representado o estereótipo, né? O Bashir está fazendo uma coisa que a esposa não gosta e ela fica incomodando ele durante o almoço, fica xingando ele. Aí depois o Bashir compra uma caixa de chocolate e dá pro Garak. Muito bom. É muito legal. Tá escondido ali, né? O que A primeira vez que eu vi, infelizmente, Bruno, na vida real também faz funciona. parte. A primeira vez que eu vi, Bruno, eu também não Chocolate, né? Ele saquei essa coisa. acalmou o Garak com Eu chocolate. também não saquei. Aí eu já contei essa história, né? E aí eu pesquisando coisas de Star Trek por qualquer motivo na internet, eu cheguei no site do Trek Brasilis e tem uma entrevista do Andrew Garak, do Andrew Robinson, no Trek Brasilis, onde ele fala isso. Não, eu interpretei o personagem como se fosse gay. Ele tá o tempo todo querendo, né, se aproveitar do Nossa, Bashir. pega Aí no eu fiquei, Bashir. não é possível, como é que eu não vi isso? Caramba, E tudo faz sentido, né? É uma sim. daquelas coisas aí. É que eu acho que, tipo, eu não sei, né? Pra mim é, tipo, que nem eu falei, dois amigos, um que se importa com o outro, mas que nem o Bashir não querendo demonstrar, né? Só que... E ao mesmo tempo o Garak, por ser... Ele já é estranho por natureza, né? Então não tinha mais como ficar assim, tipo... Então, pra mim meio que passou despercebido, assim. Então, mas agora vocês Mas falando, todos os talvez mais faça estereótipos estão sentido. lá, né? Ele é um É. alfaiate. É um alfaiate, é um É, Todos os costureiro, né? E estereótipos ele estão lá. diz, e aí no final do episódio, de um dos outros episódios lá, ele diz, ele tá putamente amargurado, assim, ele diz, sabe o que é pior de tudo nisso, Odo? Ele tá falando com o Odo. É que eu sou um bom alfaiate. Que tragédia, né? Um espião que vira um alfaiate e ele é um bom alfaiate. Parece aquela cena do Demolidor, onde o Sylvester Stallone começa a tricotar, aí começa a fazer um suéter. Começa a fazer um suéter. Muito bom.